Amém, irmãos? Nós temos um tempo agora rico com a palavra de Deus e nós costumamos sempre que vamos receber a palavra de Deus, tendo consciência de que ela é a voz profética de Deus que nos direciona, nos encaminha, nós costumamos agradecer a Deus antes mesmo dele falar conosco. Nós estamos crendo fortemente que essa última plenária, ela será uma plenária que vai nos direcionar para os grandes embates da vida. Se queremos ser líderes, todos os dias nós temos desafios profundos a cumprir. E por isso nós queríamos agradecer a Deus de uma forma bem efusiva. Se você quer colaborar comigo nessa hora e você quer agradecer a Deus pelo aquilo que Ele vai falar também, vamos juntos no 3, nós vamos agradecer a Deus. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Muito obrigado, Deus, fala conosco, porque temos sede de ouvir a Tua voz. Queridos irmãos, a verdade é que uma vida cristã sendo vivida com eficácia tem que produzir no meu coração uma capacitação sobrenatural para que eu possa estar sendo um agente de mudança no meio em que eu vivo. Esse é um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida cristã. A partir de nós, a partir da minha própria vida, nós temos que consolidar mudanças que possam produzir inspiração para que outras pessoas à nossa volta também mudem. E para isso, nós queremos usar um texto bíblico que embasa essas verdades. Se você pode acompanhar conosco, eu quero lhe aconselhar que abra a Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, porque aqui, de propósito, para que você possa usar a sua Bíblia Sagrada à exaustão, eu só peguei algumas palavras desse texto, eu pincelei algumas palavras desse texto que nós vamos ler e nós vamos meditar nele nessa noite. Irmãos, eu vou interromper a minha fala porque eu acabei de ver aqui à frente o pastor Edivaldo. O pastor Edivaldo é um queridão do nosso coração. Eu queria que ficasse de pé. Vamos receber esse visitante tão ilustre, irmãos, né? Que atende pelo nome de marido da missionária Val. Que bênção você aqui em nosso meio, pastor. Tem mais algum outro pastor? Tem o Miguel da Jocum, né? Ali, levanta a mão, Miguel. Olha, nós temos outras pessoas aqui, sim. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Queridos, esse texto precioso da palavra de Deus, ele vai nos levar a meditar em algumas âncoras que nos prenderão a uma vida de liderança eficaz. E essas âncoras estão literalmente pescadas dentro desse texto e postas aqui. A primeira âncora e o primeiro desafio que Deus nos faz nesse texto, usando Paulo para ministrar as nossas vidas, é que todos nós temos uma capacidade de imitar. E isso é algo intuitivo na natureza humana. A gente não imita porque a gente quer ser igual ao outro, a gente imita por causa da lei da influência. A lei da influência é extremamente forte no comportamento humano. E o primeiro desafio que Deus nos faz nessa noite é não imitar, porque estamos literalmente cercados de muito mais pessoas. Tá, não está dando para ler aqui, sabe por quê? Por causa da iluminação. Obrigado. Pagou, tá vendo? Na verdade o celular não devia nem estar ligado, né? Mas eu liguei porque queria chamar os líderes e não queria esquecer de nenhum dos nomes. Mas obrigado, irmãos. Voltando, nós vivemos cercados de pessoas que não compactuam dos mesmos princípios que nós compactuamos. E se a gente não tiver cuidado, a lei da influência, sempre muito presente em tantas pessoas que nos circulam e circundam a vida, vai produzir em nós uma mente que não é a mente de Cristo, um comportamento que não é aprovado por Deus, uma vida não recomendável a um líder. Todos os dias nós somos
a internet disseminada mundo afora, nós somos confrontados com pecados de liderança. E a gente está sendo chamado a não imitar gente que tem um comportamento dúbio, tem um comportamento que Deus não aprova. O texto diz literalmente assim: não imitem o comportamento. Existe muito comportamento que não é recomendável para crente, muito menos para líder. E ele diz mais: e nem os costumes. Os costumes parece que estão tão intrinsecamente ligados a comportamentos que fazem parte muitas vezes da cultura de uma geração, da cultura de uma região. Tem regiões que têm costumes que outras não têm, e alguns desses costumes são profundamente nocivos à construção de uma igreja saudável, de uma igreja eficaz, de uma igreja transformadora. Nesse tempo, irmãos, de tanta liberalidade, de tanta liberdade, nós vimos, pela graça de Deus, muitas coisas boas entrando dentro das concepções litúrgicas da igreja, mas também nós vimos muita coisa ruim entrando, coisa que não convém a gente deixar estar entrando dentro da casa de Deus, mas elas foram sorrateiramente entrando. E a gente tem uma palavra de ensino nessa noite, para que nós possamos estar filtrando isso. Nós não devemos imitar comportamento nem costumes que sejam nocivos à presença e à livre operação de Deus nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele nos incentiva, dizendo: mas deixem que Deus transforme a cada um de vocês, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Aqui eu queria parar para fazer uma outra pausa. A mente, irmãos, é o nosso grande campo de batalha. Todos os dias nós somos confrontados nas nossas mentes por insinuações de Satanás, por tentações de Satanás, por tentativas de Satanás de modelagem em nossas vidas de um comportamento que Deus não aprova nas nossas existências. Eu fico estarrecido quando percebo que ele sequer respeitou a autoridade do próprio Filho de Deus. Se você for olhar, antes de Jesus começar o ministério, quando ele passou pelo batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E no deserto, entre os processos e experiências profundas que ele teve ali, ele teve 3 aparições de Satanás com tentativas de manipulação da sua mente. Se você for observar e estudar cada palavra que Satanás colocou nas tentações que ele fez com Jesus Cristo, literalmente ele estava visitando as suas ideias. E eu quero aqui, irmãos, ainda na abertura dessa palavra, lembrar que Satanás foi um anjo de luz, cheio de poderes, que Deus expulsou do céu, por ele ter se rebelado contra ele. E Deus, obviamente, ainda permitiu que ele permanecesse com alguns poderes que ele tinha lá. Um dos poderes que Satanás tem é de visitar a nossa mente com pensamentos, com tentações, com ideias. Uma das coisas que mais me deixa estarrecido é pensar que muitas vezes a atuação de Satanás é tão incidente, incisiva e sagaz, que ele nos visita nas nossas mentes e nos nossos pensamentos até nas horas que nós estamos orando. Eu acho que a oração é a sua hora mais sagrada do dia. Pelo menos eu penso que a minha oração, o momento em que eu me retiro para estar conversando com Deus, é o momento mais sagrado do meu dia. É o momento em que eu tiro para não estar ouvindo vozes nenhuma, a não ser a voz do meu Deus. Pois bem, nessas horas, Satanás fustiga a nossa mente para tirar a nossa concentração, para desalinhar as nossas orações, para nos levar a pedir coisas que não edifiquem e não construam valores divinos na nossa vida. De forma que eu queria deixar isso bem claro. Se você, como líder, como cristão, você tem um campo intenso de batalha, esse campo de batalha é a sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo
sendo instrumento de Deus, ele pede uma mudança na nossa forma de pensar. Essa nossa forma de pensar tem que ser constantemente influenciada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. E concluindo a leitura desse versículo, ele justifica num a fim de quê? É como se ele dissesse assim: eu tenho tarefas um tanto hercúleas para vocês, tarefas de não imitar o mundo e nem o seu comportamento, nem os seus costumes, tarefas de disciplinar a mente para que a sua mente seja uma mente transformada, mas há uma recompensa para quem faz isso que Deus está nos pedindo, e por isso ele colocou um a fim de quê? Ele disse a fim de que vocês venham experimentar, olha só, vamos nominar? Experimentar a boa, vamos dizer comigo? A boa. O que é boa no conceito de Paulo, irmãos? Boa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele diz que venhamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Vamos repetir isso comigo? Diga assim: boa, agradável e perfeita. Quando nós temos o conhecimento da vontade de Deus, nem sempre, em primeira instância, aquilo parece ser uma coisa boa. Às vezes, as inclinações e revelações do Espírito para as nossas vidas nos causam temores, mas estou assegurado pela Bíblia Sagrada de que todas as vezes que nós somos levados a um estado de obediência à voz de Deus, sempre no final, ainda que nós tenhamos receio, medo, alguma instabilidade emocional por causa das próprias inquietações que o inimigo produz no nosso coração, mas no final sempre tudo vai dar certo. Eu queria que você ministrasse, não para quem está do seu lado, mas para quem está dentro de você, que são as suas emoções. Diga assim para o seu coração nessa noite: alma minha, fale com a sua alma, alma minha, se tranquilize, com Deus, no final, tudo dá certo. Às vezes a gente passa por dores que a gente não entende porque está passando por aquelas dores, mas são produções de Deus para produzir em nós um coração mais bem firmado, uma mente melhor laborada, melhor trabalhada pelo Espírito de Deus. E tudo vai fazendo parte de uma história que Deus está construindo em nós, e é o nosso comportamento que nós vamos ter que manifestar de forma aprovada por Deus para a gente ir vivendo fases novas. Tem gente que paralisou a sua vida em uma fase ruim porque ela não aprendeu ainda as lições que Deus queria gerar nela naquela fase, e aquela fase fica se extenuando, se alongando na vida dele, porque ele não aprendeu aquilo que Deus queria que ele aprendesse. Mas quando a gente aprende rapidinho, aquela fase ruim passa, porque eu não acredito que na vida do cristão provação seja algo que deva demorar a se instalar na vida dele. Passa. O próprio Jesus nos ensinou assim: olha, nesse mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essas aflições fazem parte do compêndio de construção de Deus da nossa existência, da nossa capacidade e espiritualidade de gerar bons frutos no meio de circunstâncias difíceis. E eu queria levar você a pensar comigo em alguns personagens bíblicos para a gente ver como a mente precisa ser guardada para gerar testemunho, exemplo e influência no meio do nosso convívio. Eu passei alguns meses com uma Bíblia, com a minha Bíblia, nessa versão, a minha velhinha Bíblia NVT. Eu gosto muito da versão NVT. Eu passei alguns meses com a Bíblia aberta nessa página. Lógico que eu lia outros livros bíblicos, mas todas as horas que eu queria fazer um estudo, eu ia para essa página, porque eu queria de forma cruzada estudar. Depois de ter estudado todos os encontros de Jesus Cristo, eu passei um tempo estudando
todas as vezes que Jesus se encontrou com alguém, aquilo que ele produziu naqueles encontros e o que aquelas pessoas daqueles encontros produziu também no coração de Jesus, porque é sempre uma experiência bilateral, não é? Tanto Jesus liberava alguma ação, como recebia alguma ação daquelas pessoas com quem ele conviveu. Mas nessa página, do capítulo 3 de João e do capítulo 4, eu parei por causa do encontro de Jesus com Nicodemos e do encontro de Jesus com a samaritana. Eu comecei a receber tantas revelações de Deus, revelações que produziram uma mente repleta de voz de Deus ministrando ao meu coração, que eu não gostava de pensar em outro texto naquele tempo que eu passei estudando esses encontros de Jesus de forma cruzada, porque estava fazendo bem a minha alma, a minha mente. E uma das coisas que eu descobri no encontro de Nicodemos com Jesus Cristo é que quando se trata de um religioso ou de alguém que já tem uma religião, Deus, ele não provoca o encontro. O religioso é quem tem que provocar o encontro. Isso está literalmente impingido na nossa espiritualidade. Se nós somos crentes, nós devemos provocar uma agenda de oração, uma agenda de encontros com Deus. Se você é crente e você não tem uma agenda diária de oração, perdão, mas você ainda não aprendeu a experimentar o melhor da fé, porque os encontros que nós temos com Cristo diariamente em oração são literalmente arrebatadores, são produtores de experiências sobrenaturais. E é por causa disso que muitas vezes muitos religiosos não avançam na fé, não se firmam na palavra, não mudam de comportamento, não têm as suas mentes blindadas, não evoluem, ainda sofrem influência das pessoas do mundo, de comportamentos do mundo, de modelos do mundo, de costumes do mundo. Quando estamos imersos em uma agenda diária de oração, nós começamos a desfrutar de uma sobrenatural ação de Deus nas nossas vidas, que nos faz ter uma disciplina espiritual que nós não conhecíamos antes. E eu posso dizer para vocês que avançar em experiência em oração é um desafio proposto por Deus na vida cristã. Quando penso nas dificuldades que eu tinha nas primeiras orações que eu fazia como novo convertido, eu ficava me questionando. Isso parece um monólogo, eu estou falando e eu não ouço voz de volta me respondendo. E muitas vezes confrontado com textos que a gente ouvia Deus falar, eu ficava questionando a Deus. Mas aqui está dizendo que você falou com esse personagem dessa forma, e eu estou orando e você não está falando audivelmente. Mas eu comecei a perceber nas minhas construções de oração que Deus tem um linguajar todo próprio para responder às nossas orações. E você precisa ter horas de caminhada na oração para aprender a ouvir a voz de Deus. Mas como novo convertido, eu pude conhecer que uma das formas que Deus responde à oração é dando respostas muitas vezes mais do que imediatas. Você ora e de repente aquilo que você orou se manifestou na sua vida. E vai de coisa grande a coisas pequenas. Eu me lembro que eu namorava com a Andréa e eu tinha viagens regulares para ir em Recife, e eu sentia muita falta da congregação que eu congregava, porque eu ia ver a Andréa quando eu voltava. Muitas vezes eu voltava dia de domingo no começo da noite, então eu não assistia o culto, porque estava viajando de volta, e quando eu chegava o culto já tinha acabado. Mas naquela época tinha um casal de irmãos da igreja, a irmã Esté e Orestes. Eles faziam um programa na rádio que eu amava ouvir aquele programa, porque nesse programa a Esté sempre trazia uma palavra muito balizada, e aquilo virou para mim, nas semanas que eu viajava para ver a André, o meu culto. E eu lembro de um dia que eu cheguei em casa e o meu radinho de pilha, que eu ouvi aquele programa, estava quebrado. E eu fiz uma oração simples assim, eu disse para Deus: Senhor, eu já tentei ligar esse rádio,
e eu vejo que ele está quebrado, eu não estou conseguindo ligar o rádio, ele não está sintonizando, ele não está ligando, eu não vou conseguir ouvir o programa da Esté e do Orestes, e eu gostaria muito que esse rádio voltasse a pegar nessa hora para eu ouvir o programa. E eu achei que fosse inclusive pilha, que tivesse ruim, alguma coisa assim. E na hora que eu acabei essa oração, eu olhei para o rádio, e aí eu disse: então, você poderia fazer com que esse rádio pegasse, porque eu queria ouvir a tua palavra pregada pela tua filha. Na hora que eu falei isso, o rádio voltou a pegar. Coisas pequenas que a oração vai produzindo nas nossas vidas e que vai edificando a nossa fé. No outro dia, quando eu acordei, eu peguei aquele radinho e eu abri a tampa onde estava a pilha, porque eu disse: isso pode ter sido a pilha fraca, né? Eu vou comprar um outro jogo de pilha. E quando eu abri, eu percebi que a secretária que trabalhava lá em casa tinha tirado a pilha, por isso o rádio não estava pegando. Mas eu orei e o rádio pegou sem pilha. Gente, se você não aplaude um Deus que faz milagres assim, que horas você vai aplaudir? Eu fui falar com ela, disse: você pegou a pilha desse rádio? Ela disse: eita, peguei, eu estava precisando usar um aparelho meu e estava sem pilha, e eu peguei. Você estava viajando, eu nem sabia que ia fazer falta para você. Não, nem se preocupe, porque por causa disso eu vi um milagre de Deus. Queridos, o Nicodemos vai como religioso ter um encontro com Jesus Cristo, algo profundamente esperado de quem é religioso. Mas naquele encontro, irmãos, nós vamos descobrir que muita religiosidade, muito ativismo religioso, muitos anos dentro da igreja, podem produzir uma mente muitas vezes conformada do que transformada. Porque a gente tem aquele conforto de achar que por ser religioso, então a gente já tem a salvação. E quando Nicodemos chega para Jesus, irmãos, Jesus faz uma radiografia assim na espiritualidade de Nicodemos, e aí ele recomenda para Nicodemos, se ele quer de fato experimentar o melhor da religião, ele recomenda uma mudança de comportamento, que sinteticamente ele diz que isso acontece quando a pessoa nasce de novo. Hoje a gente sabe que o novo nascimento da pessoa que se aproximou de Deus é um processo de regeneração espiritual, né? Você chega cheio de pecados, com a mente condicionada aos pecados que você cometia, você não tem controle sobre os pecados, quando você está literalmente acorrentado por eles. E na hora em que a gente aceita Jesus Cristo, cadeias espirituais se quebram e literalmente um novo homem nasce a partir dali. Só que o Nicodemos era religioso e ele tinha feito as melhores escolas de rabinato, era um religioso projetado, e ele nunca tinha ouvido ministração nenhuma sobre isso, e ele teve dificuldades extremas de entender a proposta de Jesus Cristo. Irmãos, do outro lado nós temos uma mulher que era pecadora. Ela já tinha 6 relacionamentos, 6 casamentos, e pelo comentário de Jesus, aquele 6º não era bem um casamento. Ela tinha uma relação extraconjugal com alguém que porventura devia ser até casado. E é interessante que quando o encontro é entre Deus e um religioso, o que se espera é que ele seja provocado pelo religioso. Não foi isso que nós dissemos aqui nessa noite? Mas quando se trata do pecador, é o próprio Deus que sai em busca do pecador. E a Bíblia nos diz enfaticamente que Jesus foi a Samaria, sob a pressão inclusive da incompreensão dos seus discípulos, porque não havia necessidade de passar pela Samaria para chegar onde eles iam. Também eles não tinham o conforto de ter ali um povo hospedeiro. O povo samaritano era hostil ao povo judeu. Mas Jesus, sem fazer conta dessas circunstâncias, ele vai até a mulher samaritana para lhe oferecer uma água que vai mudar a sua concepção de pensar. E se você for olhar,
as duas propostas, as propostas dos dois encontros, quando você cruza eles, podem ser propostas muito diferentes, mas na verdade elas são propostas atenuantes de uma mente que pensa e precisa pensar como Deus pensa. Uma mente que pensa, mas precisa sentir como Deus sente. Uma mente que pensa, mas não deve pensar livremente. E aí Jesus, ele ofereceu para Nicodemos a proposta de uma mente que nasceu de novo, uma mente purinha, virgem. E o que é uma mente pura para um religioso? É uma mente sem vaidades. Tem religioso que por ter experiências com Deus vai ficando vaidoso, sem a autoridade exagerada de se achar capaz de qualquer batalha. A mente de Pedro, por exemplo, quando Jesus o confrontou dizendo que ele ia ser literalmente peneirado, ele disse: quem eu? Eu estou preparado. Estava não, irmãos, estava não. Mentes de religiosos que ainda guardam mágoa, que produzem rancores no seu coração, religiosos que mesmo estando na presença de Deus, ainda têm dificuldade com a reação do seu comportamento. Se não na hora não travar o seu comportamento, ele se vinga quando alguma coisa acontece. A gente vê todos os dias isso. Nós somos literalmente testados em trânsito, por exemplo, quando somos literalmente muitas vezes agredidos de alguma forma por algum condutor, e a gente na mesma hora como cristão, a gente tem que lembrar que é cristão e a nossa reação não deve ser uma reação má. E essas coisas acontecem por causa de mentes não trabalhadas. Jesus estava propondo para Nicodemos: a mente do religioso tem que ser uma mente nova nascida. Tem que passar uma borracha aí, e você não pode sentir como você sentia, você não pode amar como você amava, você não pode emitir reações como você emitia. Para a mulher samaritana, ele oferece de uma água que sacia a mente. Aquela mulher, ela tinha uma mente carente. A gente não conhece a estrutura psicológica dela, mas uma mulher que acaba um relacionamento, se machucou com ele, e ela parte para um outro, ela já está revelando no seu comportamento uma carência profunda. E Jesus vai dizer para ela que ela não precisa viver pulando de relacionamento em relacionamento de uma forma muito sutil. O que Jesus oferece é a própria presença dele dentro do seu ser. Quem tem Deus, irmãos, não sente carência de nada. Quem tem Deus não se sente vazio. Eu conheci um pastor que um dia Deus, na sua obra de condução de liderança da igreja que ele pastoreava, uma igreja grande, ele foi ministrado pelo Espírito de Deus a entregar a igreja. E quando Deus revelou para ele que ele ia entregar a igreja, porque ele tinha uma outra igreja para ele dirigir, ele me contava naqueles dias, lá no Rio Grande do Sul, que ele já começou a sofrer, porque ele era apaixonado pela igreja que ele pastoreava e já estava há muitos anos naquela igreja. A igreja toda organizada, coral, uma diaconia poderosa, liderança toda bem treinada, capacitada, um povo coeso, um povo apaixonado por Jesus e um povo apaixonado pelo pastor que tinha. Mas a voz de Deus, quando ecoou no seu coração, foi mais forte do que os anos que ele tinha de liderança naquela igreja. Foi mais forte do que a paixão que ele tinha por cada um desses irmãos. Foi mais forte do que a estabilidade que propunha a ele, que uma mudança podia ser, ou podia significar riscos que ele não precisava passar, já que ele já estava há tantos anos ali naquela congregação. E ele disse para Deus que estava disposto e disponível a fazer aquilo que Deus ia mandar. E Deus pediu a ele para entregar primeiro a igreja, para depois apresentar a ele a outra igreja que ele ia pastorear. E ele entregou a igreja. Foi um chororô no culto de despedida, aquela coisa bonita ele contava. E depois que ele entregou a igreja, no outro dia ele se levantou de madrugada e disse: pronto, Jesus, eu já estou disponível agora para você me mostrar
a outra igreja. E Deus não mostrou naquele dia, e não mostrou no outro dia, e não mostrou no outro dia depois daquele dia, e não mostrou naquele mês, e não mostrou no outro mês. Ele passou 4 meses orando e jejuando, pedindo a Deus uma confirmação daquilo que ele tinha ouvido. Senhor, será que eu me enganei? Será que na minha mente não foi a tua voz que eu ouvi? E aí, depois de 4 meses, apareceu um convite de uma igreja para ele pastorear, e ele foi conhecer essa igreja. E quando ele chegou na frente da igreja, ele percebeu que era a igreja que ele tinha visto em visão. E ele ficou com o coração acelerado, só que ele não conhecia a história daquela igreja. E quando ele chegou na igreja, o irmão que fez o convite para ele estar pastoreando, era um irmão da convenção a quem ele pertencia. Ele foi contar um pouco a história daquela igreja. E aí aquela igreja tinha um histórico de 2 insucessos pastorais. Tinha sido uma igreja que já tinha tido aproximadamente 2.000 membros, e agora tinha 5 irmãos congregando e uma irmã de oração. Não, deixa eu corrigir. Tinha 5 irmãos congregando e uma irmã de muita oração. Deixa eu dar mais ênfase. Tinha 5 irmãos congregando e uma irmã de muita oração. E aí, quando ele ouviu falar da história daquela igreja, ele perguntou para Deus nas suas emoções. Quando eu disse no início que as nossas emoções são o nosso campo de batalha, nós somos desafiados todos os dias justamente nas nossas emoções. Ele disse: Deus, o que foi que eu fiz para vir parar numa igreja que já teve 2.000 membros, agora tem 5 pessoas que estão congregando nela, e o pastor que me convidou para assumir essa igreja está dizendo que uma irmã de oração. Mas ele foi orar, e como ele já tinha visto na visão que era a mesma igreja que Deus tinha lhe mostrado, no dia e na hora ele já deu a resposta ao pastor que aceitava. No culto de posse dele, a igreja estava repleta de pessoas, e ele se consolou no coração, dizendo: olha, se eu tivesse rejeitado o convite por causa do histórico da igreja, eu não ia ver o milagre que Deus estava propondo para a minha vida. Uma igreja bem maior do que aquela que eu estava pastoreando, e mesmo tendo passado pelos traumas de 2 insucessos na liderança, olha só, no dia da minha posse, a igreja está cheia. E ele ficou muito animado naqueles dias em que tomou a posse. Mas viria uma semana para depois ter o segundo culto, né? E aí, quando ele chegou no segundo culto, ele achando que todos aqueles irmãos da posse estariam lá, tinham exatos 5 irmãos e a irmã de muita oração. E ele passou alguns meses, irmãos, pastoreando uma igreja que tinha só aquele número de pessoas. Era um tempo de provação de Deus nas suas emoções. Era um tempo em que questionamentos vieram à sua mente acerca de o porquê Deus está permitindo que ele vivencie isso, quando ele estava em uma circunstância muito confortável dentro do seu ministério. Muitas vezes Deus nos tira da zona de conforto para nos levar a desafios que vai nos levar a ter experiências espirituais transformadoras da nossa existência. Ele passou um tempo, que ele estava me contando naquele dia, que ele culpava primeiro a Deus, porque Deus tinha feito aquilo com ele, tirou ele de uma igreja toda organizadinha para ir para uma igreja que não tinha ninguém. Depois ele olhava para a irmã de muita oração, ele começou a culpar ela. Que a irmã dizia: pastor, graças a Deus, depois de muito orar o senhor chegou. Ele começou a identificar que Deus foi falar com ele naquela madrugada, dando aquele sonho por causa das orações da irmã. Mas aos poucos e com o tempo se espalhou na cidade que houve um pastor, que era pastor de uma igreja grande, que aceitou o desafio de estar pastoreando uma igreja com 6 membros. E as pessoas começaram a ter curiosidade da coragem de um homem que, em nome e em atenção ao cumprimento da vontade de Deus, abandonou a estabilidade da condução de uma igreja extremamente saudável, extremamente equipada, para ir de novo recomeçar do zero.
E as pessoas foram vindo, e no dia que eu fui pregar na igreja dele, tinha gente em pé, não cabia dentro da igreja. E por que isso aconteceu, irmãos? Porque em meio às lutas, porque em meio às pressões emocionais, das experiências espirituais que ele estava vivendo, ele conseguiu estabilizar a sua mente. Se eu quero que as coisas mudem na minha vida, a primeira coisa que tem que mudar é a minha mente, porque se a minha mente não muda, nada muda. Eu tenho que aprender que a minha mente precisa ser governada, direcionada por Deus. Eu não posso viver por instinto, eu não posso viver motivado por emoções. Eu tenho que viver a vontade de Deus na minha vida, e para que eu possa viver a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que deixar que Deus governe os meus pensamentos. Eu tenho que deixar. Eu tenho que ser gerente dos meus próprios sentimentos. Quando isso acontece, nós estamos lhe dando literalmente lugar para Deus operar em nós. Há uma outra fase dessa mensagem, o slide não está passando, se os meninos puderem passar, pode passar. É que nós temos um adversário que é sequestrador de emoções. Literalmente, irmãos, a Bíblia é repleta de pessoas que passaram por momentos difíceis por causa do sequestro das suas emoções. Eu lembro do texto de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 4. Nós estamos falando de um dos homens mais poderosos que Deus já teve na terra, o profeta Elias. Ninguém no Velho Testamento tinha feito tantos sinais quanto Elias fez na sua geração. Era um homem que, quando tocado por Deus, ele orava, e Deus chegou a descer fogo do céu para consumir um holocausto em resposta à sua oração. A fama dele se tornou atemporal. Eu me lembro de 2 discípulos conversando com Jesus Cristo acerca de uma cidade impenitente que não os receberam no anúncio do Evangelho, e um deles chegou a fazer menção do profeta Elias. Ele disse: Jesus, eu posso orar como Elias orou, pedindo para que o fogo desça do céu para destruir essa cidade? Queria fazer mau uso da oração, mas ele estava com a referência de Elias. Só que Elias não pediu para chover fogo do céu para destruir cidade nenhuma, foi para queimar o holocausto. Mas imagina, irmãos, que esse homem, que desafiado por Deus, enfrentou 450 profetas de Baal, e Deus respondeu a ele de forma sobrenatural. Ele cai depois disso na desgraça de ter uma rainha que era incrédula, irada por causa do que aconteceu, e a rainha desafiou ele a ficar vivo na terra, disse que ia encontrar ele onde ele estivesse, ia matá-lo, e ele temeu. Um homem que tem uma intimidade com Deus nesse nível, de pedir e Deus responder, agora estava com as suas emoções completamente sequestradas pelo medo, pelo pavor. Muitas vezes, como líder que somos, cada um à sua maneira, talvez você diga: pastor, você não conhece a minha vida, eu não sou líder de nada. Se você não tem liderança de nada, eu quero dizer que você é líder de si próprio. E se você não estiver liderando bem a sua vida, sinto muito lhe dizer, você não vai receber a recompensa de experimentar a boa, agradável e doce vontade de Deus, porque é a nossa recomendação primária do texto que nós estamos estudando. Eu preciso gerenciar as minhas emoções, a fim de que eu possa experimentar o melhor que Deus preparou para mim. O melhor que Deus preparou para mim não vai chegar às minhas mãos sem eu passar por pressões emocionais, sem eu vencer tentações, sem eu rechaçar as insinuações do inimigo na minha mente. Naquele dia, visitado pelo medo, pelas instabilidades da ameaça da rainha, a Bíblia diz que aquele homem entra em depressão. É o próprio Deus agora que vai socorrê-lo, vai levantá-lo e vai pô-lo de pé novamente. O que dizer do profeta Jonas, que depois do êxito de ter pregado a uma das maiores metrópoles inconversas do mundo antigo, você vai ver isso no livro de Jonas, no capítulo 4.
O livro de Jonas é um dos livros mais apaixonantes da Bíblia, irmãos. Bem curtinho, mas conta cada história. Eu aprendo cada lição com Jonas. E no capítulo 4 de Jonas, nos versículos do 1 ao 3, nós vamos ter um encontro com o Jonas em êxito. Todo êxito de um ministro, todo êxito de um profeta, de alguém que libera a palavra de Deus, é ver o povo se convertendo. Imagina, pastor Edivaldo, você pregou para Maceió em uma cruzada que tinha em Maceió, e a Maceió toda se converte, e você entra em crise de depressão porque todo mundo se converteu. Olha que coisa curiosa. O Jonas estava bravo com Deus, porque ele pregou a salvação para Nínive, mas ele não gostava dos ninivitas. E é Deus que vai socorrer Jonas com a folha de uma planta, irmãos, que nasce, que murcha, que produz sol, e quando murcha, ele é castigado pela luz do sol, e Deus vai ministrar a Jonas gerência das emoções. Nós somos instigados pelo texto que nos embasa, que a nossa mente precisa passar por um processo de mudança, de forma que ela corresponda à ação de Deus. Eu me lembro de Pedro, o mais forte emocionalmente de todos os apóstolos. Ninguém teve tanta coragem quanto Pedro. Pedro enfrentou mares bravios e achou que podia fazer a mesma coisa que Jesus fazia, andando por sobre as ondas do mar, irmãos. Mas a Bíblia nos conta que por ocasião da sua tríplice negação, ele literalmente abandona o chamado, e ele influencia parte importante do colégio apostolar a voltar a pescar. Estava desviado e estava desviando o resto. Você imagina, o diabo infiltrou um desviado no meio, e esse desviado começa a desviar o restante das pessoas. A Bíblia diz que é Jesus quem vai lá consertar as emoções de Pedro, realinhar as ideias de Pedro, reesperançar um coração desiludido consigo próprio. Eu já vi muitas desilusões na vida, eu próprio já passei por fortes experiências de desilusões, mas não há desilusão mais dolorosa do que aquela que você teve consigo próprio. Você olha para dentro de você e você diz assim: como é que eu fiz isso? Algumas coisas que nós fomos um dia capazes de fazer são irremediáveis. Elas não têm mais conserto, a não ser o perdão, porque o perdão ajuda a pacificar qualquer erro de qualquer intensidade. Mas Pedro estava se achando assim impróprio para o exercício do pastorado, depois de negar Jesus 3 vezes, mesmo quando tinha sido avisado. Mas é impressionante a ação de Jesus Cristo em socorro de Pedro, porque a Bíblia diz que quando ele volta daquela pescaria infrutífera, Jesus já está esperando, ressurreto, irmãos. Ele foi atendendo por ordem de necessidade de emergência, ele foi apagando o fogo dos mais instabilizados primeiro, lembram? Os primeiros mais instabilizados foram as mulheres que foram olhar o túmulo, e quando chegaram lá viram que o túmulo estava aberto e estava vazio. Elas acharam, o governo romano roubou o corpo de Jesus Cristo. Elas ficaram apavoradas, e ali naquela hora Deus já começou a pacificar o coração daquelas mulheres. Depois pacificou o coração daqueles dois que estavam a caminho de Emaús, desviando a vida, voltando à vida velha. Mas o encontro dele com Pedro foi talvez um dos mais maravilhosos entre todos os encontros que ele teve pós-ressurreição, porque ele vai restaurar aquele que seria significativamente muito importante para a instalação da igreja no Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz da importância de Pedro, e isso aconteceu porque ele foi realinhar os pensamentos de Pedro. A Bíblia nos dá muitas referências de como Satanás atua, mas sem dúvida, uma das mais intensas é nas nossas emoções. Satanás tem uma capacidade, literalmente, de nos desmotivar, de tirar a razão da nossa existência, a motivação de estarmos vivendo. Quantas vezes em sua profissão você não teve vontade de desistir?
Hoje de manhã nós fomos ministrados com um louvor de adoração feito pelo Everton. Foi assim um céu na terra hoje de manhã aqui. E uma das coisas que ele disse enfaticamente é que muitas vezes ele já foi muitas vezes visitado por vontade de desistir. Nós estávamos na plenária do pastor Anderson ontem, e eu estava dizendo que se tem um personagem com o qual eu me identifico, é com Jonas. Porque muitas vezes eu já tive vontade, como Jonas, de Deus me mandar ir para uma direção e ir para outra. Muitas vezes eu já tive vontade de dizer: Deus, está bom, eu já vivi demais fazendo a sua obra. Já são muitos anos expostos a trabalho ininterrupto, porque os irmãos sabem, eu sou bivocacionado, eu tenho um trabalho secular, eu trabalho a semana toda, e no final de semana eu não paro, o trabalho continua. E cada vez que eu oro, Deus me redireciona, dizendo: ainda não é o tempo, não chegou a hora, eu ainda tenho muita coisa para fazer com você, e eu vou continuando obedecendo a Deus. Pastor, e não houve nenhum momento que você teve vontade mesmo de dizer: não, Deus, para, basta? Já houve muitos, mas eu não sei nadar direito, e eu tenho medo de baleias. Eu digo: vou não, eu já conheço essa história, deixa eu aqui quietinho. Aí sabe o que é que eu faço nessas horas? Eu pego essa mão ungida e santa, irmãos, e eu digo assim: venha para a minha cabeça agora, e eu mesmo ministro a mim, emoções minhas, se tranquilize, porque o que você está pensando não vem de Deus. E a presença de Deus me enche de paz, de tranquilidade, de convicção, de experiências sobrenaturais. Sua mente, o seu campo de batalha, sua mente, o lugar de mais intensa visitação do mal, mas também sua mente, um local onde o Espírito Santo atua de forma poderosa para expandir todas as possibilidades do seu ser. Nós não precisamos buscar o Espírito Santo para que ele possa expandir a minha existência, as minhas possibilidades ministeriais, humanas, profissionais. Nós já temos ele dentro de nós. Eu sou prova ocular, eu sou testemunha viva de que todas as vezes que os meus recursos acabaram, que eu invoquei a ação do Espírito Santo, ele produziu sobrenaturalidade em minha vida. Como pastor, muitas vezes eu já fui visitado pela sobrenatural ação de Deus, para conseguir coisas e feitos que humanamente eu jamais teria conseguido, senão debaixo da condução do Espírito Santo. A Bíblia nos apresenta Satanás como um ladrão. João 10:10 diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Não é um ladrão qualquer. Um ladrão qualquer furta e sai correndo. Um ladrão qualquer furta e se esconde. Ele é um ladrão que furta e que literalmente ele tem capacidade de matar e de destruir. E o maior furto que Satanás pode produzir é o furto do controle das nossas emoções. Você foi trazido aqui nesse liderar, porque Deus quer te capacitar para onde você estiver, você ser levantado com a unção de liderança, com a unção e um poder sobrenatural sobre a sua vida, que você próprio desconheça a sua ação naquele momento. Existem combates, lutas com as quais nós nos confrontamos, que a sobrenaturalidade de Deus é tão real na nossa vida, que a gente, quando sai delas em vitória, a gente diz assim: se não fosse o Senhor, ufa. Eu fico olhando para o perdão que Jesus estabeleceu para aquele ladrão da cruz. Eu fico pensando, se fosse eu, o que eu teria dito naquela hora que Jesus me deu a promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu encontro resposta para isso. Eu sendo aquele ladrão, eu fazia isso. Eu começava a soprar do meu corpo as cinzas,
porque o fogo do inferno quase que já estava chamuscando ele. Ele já estava fedendo o enxofre, irmão. Sai de mim, fedor de enxofre, porque agora eu tenho promessa de vida eterna. Passei pelo pau do canto, mas passei. Raspei no ângulo, mas a bola entrou. Fiz o gol. O que aquele homem tinha feito, irmãos, para herdar a salvação? Absolutamente nada, mas a sua mente teve a tranquilidade naquela hora de raciocinar de forma lúcida. Você foi trazido aqui na sua igreja, na igreja que você congrega, ou você que nos visita nessa noite, porque Deus tem conhecido as lutas pelas quais você tem passado na sua vida, e Ele te trouxe aqui para falar com você de forma clara e de forma audível. Reformule a condução das suas emoções, seja gerente das suas emoções, porque Deus tem coisas grandes para você viver, apesar da dureza das provações que você tem passado. Se você que recebeu essa palavra profética, uma palavra de alento no meio da luta, uma palavra de ânimo no meio de momentos difíceis, você não se alegra a ponto de aplaudir o nosso Deus que nos socorre nessas horas? Que hora que nós vamos aplaudir a Deus, gente? Que hora? O mesmo texto que nos apresenta Satanás como ladrão, como violento, como um bandido impostor capaz de matar e destruir, lá por trás do que ele fala de Satanás, ele nos diz de uma forma doce e suave algo que tranquiliza as nossas emoções. Ele diz assim: mas eu sou o bom pastor. O mesmo Jesus que falou quem era Satanás, que nos apresentou Satanás, o sequestrador das nossas emoções, literalmente o usurpador das possibilidades divinas sobre a minha vida, se eu me intranquilizo nas horas de provação, ele também nos apresenta a si próprio, e ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele veio para que nós tenhamos vida, e não uma vida qualquer, uma vida em abundância, uma vida repleta de visitações da sobrenatural ação de Deus. Se você veio aqui debaixo de muitas lutas e com uma história de vida que já acumula muitas batalhas, Deus te trouxe esse lugar para você refrigerar as suas emoções e não permitir que Ele sequestre as suas mentes nessas horas difíceis que nós passamos, que eu passo, que você passa, todos os dias nós passamos por essas provações. Eu não esqueço de uma experiência espiritual. Eu passei a orar por aquele rapaz, eu nem sei se ele é vivo mais, mas eu tive uma experiência quando fazia faculdade que aquele rapaz marcou a minha vida. Ele chamava Futrica, ele era um palhaço de circo, e desses circos bem pobrezinhos. Estava na cidade de São Miguel, aquele circo do Birinho, eu me lembro até hoje, de tão forte que foi a emoção. O professor nos instigou a estar conversando com pessoas que reproduzissem as dificuldades da sua profissão, e aí ele me contou naquele dia, e contou a mais alguns colegas de classe, que nós estávamos imbuídos daquela pesquisa, que a vida do palhaço, ela carrega sobre si uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes ele está chorando quando está fazendo o povo sorrir. E ele contou uma experiência muito sofrida na vida. Ele disse que um dia sua esposa dormiu com ele e não acordou, porque fugiu com um trapezista. E naquele dia ele foi ao dono do circo e disse: eu não quero mais ser palhaço, eu não tenho condição de trabalhar mais. As suas emoções estavam literalmente devastadas pela experiência de ter perdido a esposa. Ela foi embora, não deixou um bilhete sequer se despedindo dele. E o dono do circo pediu a ele pelo menos 15 dias para arrumar um outro trapezista, uma outra pátena e um outro palhaço. E ele disse: eu não tenho condição, eu hoje não vou conseguir me apresentar. Ele disse: pela estabilidade dos seus colegas de trabalho, suporte por hoje.
E ele fez uma força muito difícil. Ele estava contando naquele dia para a gente que naquele dia ele, colocando a máscara, ele colocava e tinha que recolocar porque chorava e as lágrimas borravam a máscara que ele havia pintado. O coração dilacerado da dor de ter perdido a esposa de uma forma tão traumática. Mas por fim ele, mesmo com a máscara borrada, se apresentou. E naquele dia ele disse que só a graça de Deus deu força para ele, para suportar, fazer os outros sorrirem, quando ele estava literalmente esbagaçado nas suas emoções. Ele só foi ao picadeiro porque ele pôs um novo gerente na sua mente. Naquele dia, sofrendo as dores de uma profunda decepção, ele fez uma oração e pediu a Deus para entrar na sua vida como Salvador, e pediu a Deus para restaurar as suas emoções e visitá-lo no mais sofrido da sua dor. Chorando e se apresentando, fazendo o povo sorrir enquanto estava muito sofrido, ele concluiu a sua apresentação e foi exausto emocionalmente, do picadeiro para o camarim onde ele estava tirando a máscara. E enquanto ele tirava a máscara, o dono do circo chegou e disse para ele: Futrica, tem uma mãe que quer falar com você, ela está aqui com uma criancinha. E aí ele disse: diga a ela que pode entrar. E ela disse: eu vim aqui para agradecer o Senhor. Meu filho está com leucemia e desde que ele soube dessa notícia, que ele não sorri, ele não fala, ele ficou amargurado. Satanás, algoz das vidas humanas, irmãos, não escolhe idade para destruir emoções. Tinha literalmente arruinado as emoções daquela criança com aquela notícia de que ele estava, mesmo muito novo, já com uma doença que iria produzir, se não houvesse uma cura sobrenatural, produziu um milagre. E aquela mãe disse assim: seu Futrica, meu filho hoje sorriu graças à sua profissão, ao esmero com o qual você se apresentou. Eu vim aqui lhe agradecer, eu podia lhe abraçar? Aí ele disse: lógico que sim. Ela o abraçou. Depois ele abraçou também aquela criança. E naquele dia ele disse assim: cada profissão reserva as suas dificuldades. A do palhaço é fazer o povo sorrir enquanto ele está chorando por dentro. Mas essa é a minha missão, e esse será o meu legado. Eu vou cumpri-lo com muita honradez até o fim da minha existência. Já fazia muitos anos que aquilo tinha acontecido. Ele já tinha reconstruído as suas emoções. Mas agora Futrica, fruto daquelas experiências, não era apenas um palhaço, era um palhaço cristão. Se você quer ser um líder eficaz, um crente vitorioso, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, rompam com todo o modelo do mundo que visita as suas emoções, controlando-a e pondo um novo gerente na sua mente. De forma sutil e singela, você tem que mudar a sua forma de pensar. E para que isso aconteça, eu vou pedir a você que feche os seus olhos e repita comigo agora. Diga: Espírito Santo, venha gerenciar agora as minhas emoções, o meu coração, a minha vida. Vamos ficar de pé, adorar o nosso Deus com hino. Daqui a pouco eu volto com um convite e a oração final. Faz meu coração ouvir tua voz.
chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Cante isso, aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vou chamar. Vou salvar o Senhor nessa noite. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amargue a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Que minha alma quis tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh, cante, cante, cante. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, vai ser difícil. Eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em Deus ao meu lado, me segurando, me assegurando que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, declare. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo. Oh, largue, largue. Mas eu sei que quando eu pensar, receba a presença, receba a presença, você estará ao meu lado. Oh, me assegurando. Tudo vai ficar bem. Se eu cair, e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você
verdade eu descobri que tudo que eu preciso somente em Ti, Senhor. Mas meu coração é teimoso demais. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Uhul! Quando Simão Pedro veio a Jesus, a primeira providência de Jesus a Simão Pedro foi trocar o nome dele. Você não se chamará mais Simão, cana que se dobra, porque um líder forte não pode se dobrar ante as batalhas difíceis da vida. Um líder forte tem que ter emoções fortes, e você não pode se dobrar às interrupções do inimigo na tua jornada, na tua caminhada. Você se chamará Pedro, pequeno fragmento de pedra, porque eu te quero firme e forte como uma pequena rocha. Oh, aleluia! Se você emocionalmente se sentia frágil, incapaz, se você emocionalmente já foi muito molestado, machucado, visceralmente afetado, se nas suas emoções o inimigo já trilhou muita destruição, hoje o Pai te trouxe aqui para te dizer que você pode e você deve e você vai pôr um novo gerente nas suas emoções, e o Espírito Santo vai te dar a graça de emocionalmente se tornar forte, para a partir de então você viver experiências que te levem a desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus para você. Há alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador? Levante assim a sua mão. Há alguém? Não? Então você que já foi molestado nas suas emoções, coloque assim a sua mão sobre a sua mente. Eu quero orar por você. Você que o inimigo já pôs até desejos de suicídio na sua vida. O inimigo já te tirou a motivação de viver algumas vezes, e o inimigo impiedoso e implacável já tentou lhe convencer até que para crente você não serve. Teu pai está aqui para te dizer que para ser filha você serve. Para ser filho Ele quer você. Venha cá, nós vamos ministrar a tua mente agora. Pai, eu sei que não será uma oração que eu faça que vai impedir o inimigo de voltar a invadir a mente de meus irmãos e nem a minha própria mente, porque nós sabemos que sobre ele está deliberado essa autoridade, esse poder de visitar os nossos pensamentos. Mas nós temos sim a autoridade de decretar a falência de todos os pensamentos malignos sobre a nossa mente, e é o que nós fazemos agora. Todas as vezes, ó Pai, que o inimigo vier à nossa vida com pensamentos de desistência, de fraqueza, de limitações, de tristezas, lembranças dos infortúnios, dos fracassos pelos quais nós já passamos, que o Teu Espírito Santo, o gerente agora, o novo gerente dos nossos pensamentos, nos leve a colocar bons pensamentos na nossa mente. Como disse o salmista no Salmo 56, versículo 3, no dia em que eu tiver medo, eis que eu hei de confiar em Ti. Senhor, nós não temos a segurança de que não vamos passar lutas, e que as nossas imperfeições não nos levarão para outros caminhos difíceis, mas nós queremos confiar na Tua gerência e na Tua direção. Estamos aptos para ouvir a Tua voz e queremos ser submissos à Tua vontade, Senhor. Faz em nós a Tua vontade, porque nós queremos experimentar a Tua boa, a Tua perfeita e a Tua agradável vontade para nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: na qualidade de profeta de Deus,
eu gero emoções fortes na sua alma, na sua mente e na sua história, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, antes de nos despedirmos com o último louvor, eu tenho um desejo no meu coração. Eu queria chamar à frente todos aqueles que estiveram trabalhando no liderar. Foi encantador ver esse liderar acontecendo. Nós estávamos conversando com o Manuel e houve uma instabilidade até na nossa conversa, porque nós tínhamos saído recentemente de um evento grande. Nós ainda tínhamos naquela época que escolher o preletor, e de repente o Espírito Santo entrou nessa história e numa fração de minutos tudo se resolveu. A gente arrumou o preletor arrumou a data e tudo aconteceu para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Foi muito lindo ver os adolescentes da igreja trabalhando. O pastor André estava me contando que quando chegou ontem na igreja, ele não sabe o nome, mas eu sei quem foi, o jovem profeta que impôs as mãos sobre ele, o Luquinha. Cadê tu, Luquinha? Cadê o Lucas? O Lucas impôs as mãos sobre o pastor André, fez uma oração. O pastor André disse que sentiu um fogo do Espírito vir sobre a vida dele naquela hora. E por isso agora, Lucas, eu que não sou besta, já vou pedir a você que imponha as mãos sobre a minha cabeça, porque eu também quero sentir aquilo que o pastor André sentiu. Deus te abençoe, Luquinhas, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar uma grande salva de palmas para esse povo, irmãos, que durante todo esse final de semana trabalhou com tanto afinco, com tanto apreço, né? Com tanta dedicação. Jovens, maduros, adolescentes, todos aqueles trabalhando, todos aqueles que estavam aqui investidos em liderança, trabalharam para que tudo que nós pudéssemos fazer acontecesse segundo a glória de Deus. Quem foi abençoado aqui? Levante assim a sua mão. Então, na condição de abençoado, com a mão ereta para os céus, na direção deles, digam a Deus: Deus, dê a cada um que trabalhou uma rica recompensa por aquilo que eu recebi. Eu oro em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos dar mais uma salva de palmas a esses jovens, esses meninos lindos, lindos, lindos. Amo vocês. Agora sim, nós vamos ao último louvor. E não saia da igreja sem abraçar o irmão da direita, da esquerda. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Nosso Deus, com a última música.